Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É bom demais parar um tempinho, dar esse tempo para Deus, ouvir a palavra de Deus, meditá-la, experimentar aquilo que o Senhor tem para instruir-nos, para falar conosco. E isso é importante porque vai nos fortalecendo na nossa fé e vai nos dando direção para a nossa caminhada na direção da eternidade, aquilo que Deus preparou para nós. Vamos suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza e nos ensine a compreender a Escritura Sagrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar sua palavra de Deus, pegar o seu caderno de estudos bíblicos. Vamos anotar o texto que nós vamos meditar hoje. É Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Vamos escutar a palavra e depois meditar aquilo que Deus tem para revelar a nós. Quero dizer o seguinte: enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não se diferencia em nada de um escravo, embora já seja o dono de todos os bens. É que ele depende de tutores e curadores até a data marcada pelo pai. Assim nós também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos elementos do cosmo. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebemos a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Mas outrora, quando não conhecieis a Deus, servistes a seres que, na realidade, não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, como podeis voltar a elementos fracos e pobres e de novo servir a eles? Observais dias, meses, estações, anos, receio que me tenha afadigado inutilmente por vós. O apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 4, ele está mostrando todo o caminho que esse povo fez, um caminho que precisava ser, a partir de agora, entendido diante daquilo que é o combate que eles estão vivendo em relação aos judaizantes, aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, mas que entendem o cristianismo simplesmente como uma necessidade de observância legal da lei mosaica, da liturgia e de tudo aquilo que regia a lei, e não simplesmente aquilo que o cristianismo veio trazer, a graça, a experiência da graça. Não precisa-se mais da circuncisão, não precisa mais observar toda aquela normativa da lei, da realidade do culto e de tudo aquilo que era estabelecido. E o apóstolo faz aqui um processo de conscientização de uma realidade de infância, ainda quando eles eram herdeiros, mas não tinham condições de tomar posse da herança. Mas, a partir do versículo 4, ele narra exatamente a realidade da plenitude dos tempos. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Que mulher é essa? A Virgem Maria. Nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebemos a dignidade de filhos. Ele está mostrando a profundidade daquilo que Cristo fez por nós. Ele nasceu segundo a lei, ele nasceu judeu, mas para resgatar aqueles que estavam sujeitos à lei e dar-lhes a dignidade. A dignidade. Os franceses vão dizer, exatamente isso, que a nobreza, ela exige
A nossa dignidade exige posicionamento, exige uma vivência mais determinada daquilo que nós somos, dos ensinamentos de nosso Senhor, exige de nós a busca incansável por viver a santidade, por abrir-nos a graça. E ele vai dizer no versículo 6, e a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, também és herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Então nós somos herdeiros da eternidade. Herdeiros de tudo aquilo que Jesus veio nos trazer. Ele veio nos trazer a salvação, Ele veio nos trazer esta graça do dom do Espírito Santo, Ele veio nos capacitar a chamar o nosso Pai de Pai, chamar Deus de Pai, e aqui Abá, Paizinho. Ele veio nos levar a essa intimidade, a esta comunhão. E o apóstolo está dizendo exatamente isso para os Gálatas, para que eles não se prendam mais às realidades passadas. Eu e você precisamos entender isso. Nós fomos resgatados por um alto preço, o preço do sangue do Filho de Deus. Nós fomos feitos herdeiros, nós somos filhos. Nós somos filhos e precisamos assumir isso. Mas outrora, quando não conheceis a Deus, vai dizer no versículo 8, servistes a seres que na realidade não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, como podeis voltar a elementos fracos e pobres e de novo servir a eles? Observais dias, meses, estações, anos, receio que me tenha fadigado inutilmente por vós. Ele está sendo duro aqui exatamente pela tentação que eles estavam sofrendo de voltar ao passado. Isso serve para mim e para você, porque constantemente nós somos tentados a voltar ao passado, à vida velha, a tudo aquilo que não condiz com a nossa condição de filhos, com a herança que nós recebemos do Senhor. Eu e você somos convidados a voltar a esse chamado inicial, o chamado de viver a santidade, o chamado de viver a palavra, o chamado de assumir a herança, o chamado de entender o que Cristo fez por cada um de nós. É grandiosa a obra que o Senhor fez por nós. É grandiosa a obra que o Senhor fez na sua vida, meu irmão. E a palavra de Deus hoje, ela nos dá essa base de entendimento. É grandiosa a obra que o Senhor fez por nós. É uma obra grandiosa de salvação. É uma obra grandiosa de redenção. É uma obra grandiosa de justificação. É uma obra grandiosa que nos faz experimentar a filiação divina e entender que nós somos herdeiros, herdeiros da graça, herdeiros dos dons, herdeiros da força de Deus, herdeiros da palavra, herdeiros da filiação. Nós somos filhos no Filho e precisamos tomar posse dessa grande verdade e, como filhos, apossar-nos da herança e vivermos a herança que Deus, Ele mesmo tem para cada um de nós. E, sinceramente, não há nada mais grandioso dentro desta herança do que o céu. Mas, para isso, nós precisamos viver como filhos. Se nós não comprovarmos que nós somos filhos, e os filhos são aqueles que obedecem os mandamentos, são aqueles que seguem as normas, que obedecem aquilo que foi determinado dentro da condição filial, nós não vamos herdar aquilo que por nós foi conquistado e para nós foi oferecido. Por isso, nós precisamos nos abrir a essa ação do Espírito que nos foi dado, para que, assemelhando-nos ao Filho unigênito, a Jesus, nós possamos tomar posse da herança, nós possamos adentrar a eternidade, nós possamos eternamente declarar Abá, Pai. E Ele vai nos reconhecer como filhos. Precisamos viver em estado de graça para que Ele nos reconheça como filhos, no Filho Jesus. Isso é grandioso, isso é profundo, isso é um chamado que Deus nos faz e nós precisamos colocar isso em prática. Qual a mensagem que nós hoje colhemos do texto? Nós somos filhos de Deus, graça essa conquistada por Jesus. Não podemos nos deixar escravizar por nada ou coisa alguma. Devemos viver como filhos para herdar
o reino do nosso Pai. Isso indica que nós não podemos nos desassemelhar ao Filho. Precisamos ser semelhantes, precisamos buscar, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós essa condição de filhos. Isso diz de santidade, isso diz de vida honesta, coerente, isso diz de viver em estado de graça, para que, no tempo certo, nós herdamos a herança da eternidade. Então, olhe para a sua vida, coloque as coisas segundo os critérios dos ensinamentos de Jesus, viva como um filho de Deus, abrindo-se ao Espírito Santo e pedindo a Ele todos os dias: Espírito Santo de Deus, forma em mim esse rosto, essa semelhança com Cristo, para que verdadeiramente eu seja herdeiro dessa graça e herdeiro do Cristo nosso Senhor, da herança que Ele conquistou por mim e por cada um de nós. Vamos rezar? Jesus, nós somos gratos, muito gratos por tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós, por essa herança maravilhosa, a herança da eternidade. Mas antes de adentrar a eternidade, o Senhor conquistou para nós essa filiação. E queremos aprender de Ti, Jesus, como ser filhos, vivendo na santidade, vivendo na observância dos ensinamentos do Senhor, vivendo o amor incondicional ao Pai e aos nossos irmãos, vivendo uma vida digna, cheia do Espírito Santo, uma vida que vai nos fazendo experimentar dia após dia a vida nova, a vida de Deus. Então, sela no meu coração e no coração dos meus irmãos essa graça e essa consciência de quem nós somos, para que nós não nos desviemos, não voltemos às coisas do passado e vivamos aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Obrigado por nos alcançar pela força e o poder da palavra de Deus. Muito obrigado. É isso que eu e você precisamos, meu irmão e minha irmã, tomar consciência de quem nós somos. Lembrar quem nós somos. Nós somos filhos e os filhos são herdeiros e chegou a plenitude dos tempos. Agora nós temos graça suficiente para chegar à maturidade do homem perfeito que é Jesus Cristo, para chegar à semelhança dele e viver neste mundo em santidade, em justiça, amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo, fazendo cada vez mais a vontade de nosso Senhor. Que Deus possa abençoar você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.